Olá, que a luz do alto brilhe sobre a sua vida. Vamos meditar mais em uma porção da Palavra de Deus. E hoje eu quero compartilhar brevemente com você sobre uma experiência de Paulo, o apóstolo, em uma de suas viagens, quando ele mesmo confessa e diz que teve muitas lutas por fora e temores por dentro. Eu quero ler esse texto e depois vamos fazer um breve comentário. Está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versos 5 e 6. Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Paulo escreve essa carta aos Coríntios. Ele estava na Macedônia. A Macedônia está mais ao norte da cidade de Corinto, que está bem próximo à cidade de Atenas. E hoje, muitas pessoas discutimos muito sobre a questão se o cristão ele está sujeito a todas as lutas, as provações e tal. Há quem afirme que o cristão não pode passar por tantas lutas que as pessoas sofrem. Mas obviamente que o cristão, nesse sentido, ele não se difere das outras pessoas. Nós estamos sujeitos às questões, aos mesmos sofrimentos que qualquer pessoa tenha no mundo. Nós não estamos de modo algum isentos disso. Eu, por exemplo, quero usar aqui o apóstolo Paulo, que era um cristão e nem era um cristão comum. Ele era um cristão amadurecido, com muito conhecimento e com uma responsabilidade extraordinária. Mas mesmo assim, a sua vida, nesse sentido da experiência das lutas, das tribulações, dos sofrimentos, é muito bem parecida com a nossa mesmo e de qualquer outra pessoa. É claro que o cristão, ele tem certamente uma diferença. Ele enfrenta as lutas e as dificuldades em fé. Isso faz toda a diferença. Então vamos lá. Ele diz que chegou na Macedônia e a sua alma estava perturbada. E ele traduziu essa sua perturbação usando esses termos, que ele tinha lutas por fora e temores por dentro. Rapidamente, vamos pensar nisso. As lutas por fora, é claro que são os sofrimentos que estão além de nós. Por exemplo, para Paulo, a perseguição era uma luta que vinha de fora. Não era algo que acontecia dentro dele. As perseguições, os maus tratos, as necessidades físicas ou materiais que ele, lá na carta aos Filipenses, ele mesmo confessa ter tido. Então, quer dizer, são coisas externas. E nós temos problemas dessa natureza. Temos sim. Às vezes, problema com determinadas pessoas, é uma necessidade, é uma luta que vem e que nos aflige de fora para dentro. Então, ele teve esse tipo de luta. Mas ele também aqui confessa ter tido temores por dentro, temores, medos dentro de si. Ele era um ser humano, como qualquer um de nós. Como eu já disse, ele não estava isento, as suas emoções não estavam isentas de ser abalada por dentro. Isso não significa perder a fé, mas ter medos, receios por dentro. Pela grande responsabilidade que ele tinha e porque ele realmente teve muito sofrimento. Nós, hoje, nem chegamos perto do que ele passou. Então, quando há uma grande pressão fora de nós, essas coisas acabam minando a nossa mente, a nossa consciência, o nosso coração, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Não há dúvida. Quando nós sofremos alguma coisa, nós sentimos isso dentro de nós. Ficamos abatidos, entristecidos e assim por diante. Então ele estava passando esses dois tipos de sofrimentos que
Na verdade, quase é muito difícil separar essas coisas, porque as lutas de fora, elas podem nos abater em nossas emoções. E olha bem, nós estamos falando de um modelo de cristão de alto padrão, o apóstolo Paulo, e ele passou por isso. E hoje, às vezes, nós ficamos com receio em ter esse tipo de sentimento, em passar essas lutas, não é isso? Às vezes, passamos por uma necessidade, por uma provação, é uma enfermidade que nos traz sofrimento, são novos desafios e assim por diante. Não importa, vamos enfrentar essas coisas com fé e confiantes em Deus, mas sabendo que nós estamos bem sujeitos e passamos por essas coisas. Então nós nunca podemos negar esse tipo de sofrimentos ou pensar que estamos isentos por sermos uma pessoa que cremos em Jesus como nosso Salvador e temos a fé cristã. Não estamos isentos, muito pelo contrário. Podemos passar por isso, nós temos recurso a mais, a fé em Jesus. A fé nos faz vencer muitas coisas, sim. Então precisamos encarar todas estas situações com muita fé. Davi, ele expressa na sua vida a mesma coisa quando ele passou por momentos difíceis e ele clamou ao Senhor. Então confiemos em Deus, saibamos, não ignoremos a luta que está bem perto de nós ou até dentro de nós, mas levantemos a nossa cabeça, exerçamos a nossa fé e caminhamos para o alvo. Deus te abençoe, que a bondade dele seja sobre a sua vida e que você possa ter esses instrumentos para vencer cada uma dessas lutas. Deus o abençoe.